Marcos capítulo 3, versos 1 a 6. Hoje nós iniciamos o capítulo 3, um assunto não muito diferente daquele que temos tratado, que é o diálogo de Jesus com os religiosos do seu tempo, e nós esperamos em Deus extrair aplicações importantes para a nossa vida e para a nossa igreja. O homem da mão ressequida. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Pois bem, irmãos, fica de certa medida evidente que, embora mudem aqui aqueles que são objeto dos milagres de Jesus, não muda muito o enredo. Nós percebemos que Jesus está caminhando, e de maneira mais específica, em Cafarnaum e nos derredores de Cafarnaum. Jesus esteve à beira do mar, antes disso esteve na sinagoga pregando, e agora mais uma vez, depois de ter falado àquelas pessoas a respeito do seu senhorio quanto ao sábado, Jesus está de novo na sinagoga, e mais uma vez, um grande número de pessoas estava com Jesus por ocasião desse culto que eles estavam ali prestando na sinagoga naquela ocasião. Os fariseus estavam ali, os religiosos estavam acompanhando Jesus para ver se de alguma maneira eles conseguiriam encontrar alguma falha em Jesus para acusá-los. E hoje é a primeira das duas interações que nós perceberemos com um outro grupo, que aqui é citado como sendo os herodianos, e como a associação dos fariseus e os herodianos pareciam improvável, mas tornou-se uma realidade, porque eles tinham uma finalidade em comum: incriminar Jesus e matá-lo. Mas antes de expormos o texto, assim como nós sempre fazemos, gostaria... Bom, está congelado, Bia. Está congelado de novo. Gostaria de recapitular aquilo que nós vimos na semana passada acerca do senhorio de Jesus no sábado e como Jesus, ele trouxe esta compreensão para aqueles que o acompanhavam. E entre as conclusões que nós chegamos, a primeira delas é que Jesus é o Filho do Homem, portanto superior a tudo e a todos. Jesus é, portanto, o paradigma que estabelece aquilo que deve ser seguido, a despeito das tradições, a despeito inclusive da própria lei, como nós falamos na semana passada, do quarto mandamento, de guardar o sábado. Aprendemos também que Jesus, ao ser questionado pelos seus opositores, e aqui cito fariseus e escribas dos fariseus, os religiosos do judaísmo do seu tempo, Jesus não se dirige a ele com argumentos falaciosos, com tendências culturais, mas com a própria palavra de Deus, com o Antigo Testamento, que era inclusive base para a teologia que era vivida pelos próprios fariseus. Então Jesus responde aos seus opositores com a palavra de Deus. Gostaria de lembrar aos irmãos que este é para nós um grande ensinamento. Por que nós precisamos estudar a palavra de Deus? Por que momentos como esse devem ser apreciados no contexto da igreja? Porque todos os dias, irmãos, nós somos inquiridos pelas pessoas, e se não de uma forma física e violenta, como alguns passam, nós somos de forma epistemológica, no pensamento, na construção de ideias. E em todos os momentos nós precisamos
apresentar razões pelas quais nós fazemos determinadas coisas e nos abstemos de outras. E para isso, não basta dizer, porque eu acho que é assim. Isso não significa que nós sejamos ou seremos um dia profundos conhecedores das minúcias do texto sagrado, embora isso seja desejável, mas que nós precisamos embasar os nossos argumentos na própria palavra de Deus. É como se Jesus dissesse para os religiosos: ah é? Então abre aí a lei. E Jesus contrapunha a argumentação com um novo argumento que tinha como base o próprio texto sagrado. Jesus é, portanto, a última conclusão, superior à própria lei. E ele é, ao mesmo tempo, o cumprimento da própria lei. Por isso, ele é o Senhor da igreja, das nossas vidas, ele é o Senhor de todas as coisas. O dia do Senhor é, portanto, o dia da sua vitória, o dia da sua ressurreição, conforme Paulo nos explica em Gálatas 4:10 e Colossenses 2:16. Irmãos, já estava difícil o relacionamento de Jesus com os fariseus, depois dele ter curado aquele paralítico em Cafarnaum também, no dia de sábado. Imagine agora, irmãos, depois de Jesus ter dito todas estas palavras. Os discípulos de Jesus foram acusados de não serem lá tão religiosos assim, porque os fariseus jejuavam, os discípulos de João jejuavam, e os discípulos de Jesus comiam, e pior, comiam com pecadores. Jesus ele dizia ser a respeito de si mesmo o Filho do Homem, uma referência ao livro do profeta Daniel, mas não apenas comia com pecadores, mas se aliançava a eles. Jesus, passando ali pela coletoria, chamou Levi, também chamado Mateus, para não apenas o hospedar num almoço ou jantar na sua casa, mas para partilhar de um tempo de discipulado e posterior apostolado. A situação estava muito complicada do ponto de vista dos escribas e fariseus para com Jesus, porque eles não conseguiam conter a fama de Jesus, porque imagine, o que Jesus fazia, ninguém mais fazia. A mensagem de Jesus era bálsamo para o coração, para a alma daqueles que estavam necessitados, para aqueles que eram marginalizados, para aqueles que eram, pelo sistema jurídico, pelo sistema religioso, melhor dizendo, do seu tempo, afastados da convivência do culto. Jesus foi até eles, e isso para os fariseus era um escândalo. Portanto, eles começaram a acompanhar Jesus e a observá-lo mais detidamente, para que em algum momento eles pudessem o incriminar, levando-o à morte, e assim eles poderiam ficar livres desse que se apresentava como uma ameaça à sua religiosidade. E é neste contexto que, mais uma vez, nós percebemos Jesus em Cafarnaum. Os irmãos se lembram que Marcos nos dá conta de como Jesus fez da cidade de Cafarnaum quase que um polo missionário. E a partir de Cafarnaum, Jesus foi alcançando povoados, vilas, redutos mais distantes, e de vez em quando ele voltava para lá. E quando Jesus voltava para lá, ele fazia aquilo que todo bom judeu faz. No sábado ia para a sinagoga. E eu lembro-me de ter dito aos irmãos que na sinagoga era um momento onde eles liam a palavra de Deus, eles cantavam louvores, a palavra de Deus era explicada pelo rabino, pelo rabi ali responsável por aquela congregação, e eles partilhavam de momentos de oração. Embora houvesse ali um mestre responsável pela explicação da Torá, do Antigo Testamento, profetas, pela lei e pelos salmos, outros mestres também eram convidados, e ali eles tinham a possibilidade do exercício do uso da palavra. E Jesus é um destes, chamado de rabi, aquele que ensina. E Jesus está neste contexto. E a cena é a seguinte: Jesus entra de novo na sinagoga. Estava ali um homem com a mão ressequida. Irmãos, vale aqui um destaque. Jesus entra intencionalmente na sinagoga, e Jesus cura intencionalmente
este homem da mão ressequida no sábado na sinagoga, na presença daquelas pessoas que estavam ali e na presença de todos os religiosos herodianos, e que não era bem uma religião, mas um partido político, e os fariseus e escribas. Sabe o que me salta aos olhos, irmãos? Jesus já estivera em Cafarnaum algumas vezes. Os evangelhos nos dão conta que as pessoas afluíram para ali. Todos os enfermos daquela região foram levados até Jesus. E é claro, nós já explicamos isso, todos aqui no sentido de todos num contexto mais reduzido. Não significa que todos necessariamente, cada uma das pessoas enfermas chegaram até Jesus para ser curado. Prova disso é que agora aparece um outro homem, depois de Jesus ter curado toda sorte de enfermidades. Por algum motivo, esse homem não havia sido curado antes. Por algum motivo, esse homem não é mencionado como um enfermo que frequentava a sinagoga, mas ele está aqui. E como na Bíblia nada acontece por acaso, e como nas nossas vidas nada acontece por acaso, Jesus traz um grande ensinamento a partir desta interação com esse homem da mão ressequida. Então vamos lá. De novo, entrou Jesus na sinagoga. Existe algo de interessante aqui que eu gostaria de destacar. E para isso eu queria fazer um paralelo com o sinótico lá em Mateus, que corresponde a esse verso, capítulo 12, verso 9, onde em Mateus nós lemos o seguinte: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Sabe o que é interessante, irmãos? No relato de Mateus, fica clara a separação enquanto compreensão da presença de Jesus na sinagoga. Porque pense comigo, o que há de estranho em um mestre judeu entrar numa sinagoga e ensinar? Nada. É por isso que Jesus tinha passe livre. Desde pequeno ele frequentava esses ambientes, profundo conhecedor da lei do Senhor, absolutamente nada. Mas é interessante perceber como Mateus faz referência da sinagoga ser a sinagoga deles. E deles aqui, uma clara menção aos religiosos. A quem Mateus se refere quando faz essa distinção, como se eles e nós. Jesus estava na sinagoga deles, porque na sinagoga dos fariseus daquele tempo era ensinado muito mais aspectos ligados à interpretação e o peso que os fariseus deram à lei ao longo dos últimos anos do que da própria lei. Por isso, os ensinos de Jesus pareciam tão distantes daqueles que eram ministrados na sinagoga. Por isso Mateus faz menção de que as palavras de Jesus pareciam diferentes a ponto de parecer que a sinagoga era dos judeus, como se eles não fossem judeus. Jesus estava trazendo de novo a Escritura para o centro das discussões. Daqui a pouco eu vou mencionar de novo o Talmud. Os irmãos se lembram de que este livro foi construído durante o período intertestamentário, mas na verdade ele foi construído ao longo do tempo. Ele remonta ao século III, mas que aponta para o século I, onde os fariseus instituíram a sua lei complementar a respeito da lei de Deus. E eles diziam, regulavam a respeito daquilo que pode e aquilo que não pode. E Jesus vem desconstruindo esta religiosidade, a ponto do evangelista Mateus fazer menção de que a sinagoga ensinavam coisas tão diferentes daquilo que era o sentido do verdadeiro evangelho, de que o judaísmo farisaico do primeiro século e anterior a isso era tão diferente da mensagem da graça de Deus, que parecia ser outra coisa. Como Paulo chama aos Gálatas, um outro evangelho, uma nova religião. Deles, portanto, referem-se aos fariseus, aos religiosos, aos escribas, porque eles dominavam aquele lugar. Eles determinavam aquilo que era ensinado. Deve-se guardar o sábado. Eles é que diziam o significado de guardar o sábado. Você pode andar até determinado ponto, a partir daí você é um pecador diante de Deus.
Você deve jejuar 2 vezes por semana, embora obrigatoriamente apenas um dia era requerido aos judeus, que era no Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, o dia do sacrifício. Por isso, a religião deles parecia ser tão diferente daquilo que Jesus estava pregando. O ponto desse texto, irmãos, concentra-se em Jesus revelar a dureza do coração daqueles religiosos. Eles não haviam percebido que tinham errado a mão. Eles não haviam percebido que aquilo que Jesus estava ensinando era a palavra de Deus e não as suas próprias construções teológicas. Jesus estava revelando a cegueira espiritual dos religiosos. E aí, quando nós olhamos para o verso seguinte, nós percebemos a menção de Marcos de que era no sábado. Eu queria fazer um destaque aqui e agora chamar a atenção dos irmãos para o outro sinótico, que é Lucas. Porque se os irmãos se lembram, Jesus está saindo de um sábado, falando de um sábado, e pode ser que na nossa mente nós interpretemos como se fosse o mesmo dia, a mesma ocasião, ou necessariamente uma sequência cronológica temporal. Mas perceba que Lucas nos ajuda a entender que tratava-se de um outro dia, uma outra oportunidade, onde Jesus estava de novo na sinagoga, onde Jesus demonstra de novo que a reunião é importante, estar junto com o povo de Deus, refletir na sua palavra, na coletividade, as orações e os cânticos são importantes. E lá em Lucas, capítulo 6, verso 6, está registrado assim: sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Existe algo de interessante aqui, irmãos. E apenas por curiosidade, o termo grego utilizado para fazer menção à mão ressequida diz respeito a uma anomalia física que aparentemente não era de nascença. Como se aquele homem sofresse de algum tipo de doença degenerativa ou tivesse passado por algum tipo de acidente que tivesse tornado a mão dele atrofiada. E faz menção aqui de ser a mão direita. E é interessante que tudo o que os judeus, os fariseus, conseguiram enxergar em Jesus estar na sinagoga ensinando, porque qual que era, irmãos, o motivo pelo qual os judeus iam à sinagoga? Tudo bem, eles queriam ir no templo, mas nós conhecemos a história. Houve um momento na história onde o templo não foi mais possível, o tabernáculo já não existia mais. Criou-se, então, nasceu as sinagogas, e elas poderiam estar espalhadas em todos os lugares onde 10 ou mais judeus, homens, estivessem. Alguém para ler, cuidar e interpretar a palavra de Deus. O acesso à vida comunitária, religiosa, havia sido facilitado neste sentido. E por que as pessoas iam na sinagoga? Para ler a palavra de Deus. Só lembrando, eu já trouxe aqui algumas imagens que representavam a sinagoga daquele tempo, inclusive algumas mais recentes. Havia ali um lugar onde as pessoas ficavam e era meio que circular. Haviam galerias, lugares mais próximos e mais distantes, e dependendo da nacionalidade, dependendo do sexo, é que determinava onde as pessoas poderiam ficar. Atrás, mais no fundo, ficavam armários onde os rolos do texto sagrado ficavam acondicionados, e uma pessoa era responsável então pelo manuseio e leitura do texto. O rabino, o mestre, então, explicava esse texto. Ali se orava, ali se cantava, e o povo de Deus se reunia, prestando culto ao Senhor, olhando para as promessas de Deus, para o cumprimento das promessas de Deus, e sendo pela palavra de Deus consolados, animados. Então as pessoas iam na sinagoga para cultuar ao Senhor, para relembrar aquilo que Deus fez por eles, e isso deveria trazer esperança. Imagine, embora esta fosse a motivação primeira, os fariseus só conseguiram enxergar um homem enfermo e a possibilidade
de, segundo a lei deles, Jesus ser apanhado em algum delito. Perceba, irmãos, a atenção dos fariseus recaiu sobre Jesus. E isso é algo interessante, porque nós somos cristãos, a nossa atenção deve sempre recair sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre o seu ministério, sobre as suas palavras, sobre o seu sacrifício, o legado de Jesus Cristo. Por isso ele é o centro da nossa fé. No entanto, embora Jesus fosse naquele contexto o centro das atenções, os fariseus estavam tão cegos espiritualmente que tudo que eles conseguiam ver era a possibilidade de incriminar Jesus. Embora estivessem em um ambiente de culto, onde os olhares, os pensamentos, os gestos deveriam mover-se na direção de Deus, eles se preocuparam com aquilo que estava ao lado, com aquilo que estava acontecendo, com a espiritualidade das pessoas que estavam ali à volta. Tudo que eles conseguiam ver era um mestre podendo incorrer em algum erro para ser incriminado. Isso me chama atenção, irmãos, porque a gente não frequenta a sinagoga, a gente frequenta a igreja. Isso me chama atenção porque, assim como Jesus, naquele contexto, os evangelhos, da palavra de Deus, é o centro de tudo que se refere a Deus, ele o é para nós também. A gente vem para esse lugar, ou pelo menos deveria vir para esse, para outros lugares onde o nome de Deus é invocado, pensando em Deus, pensando naquilo que Deus fez, pensando no testemunho, na aliança de Deus, na misericórdia de Deus que se renova sobre nós, de como a graça de Deus nos alcança e transforma pecadores miseráveis, como eu e você, em filhos do Criador de todas as coisas. Irmão, se esse não é motivo suficiente para nos fazer estar aqui na igreja de Jesus, qualquer outra motivação será espúria. Qualquer outra motivação levará a falharmos drasticamente na nossa espiritualidade. E isso estava acontecendo com os fariseus. Tudo o que eles conseguiam enxergar no ambiente religioso era a falha daqueles que incomodavam a sua espiritualidade. Todas as vezes que nós entramos por esta porta e a nossa atenção recai sobre os nossos irmãos, que são tão falhos como nós perdemos a oportunidade de sermos ministrados por Deus. Nós tiramos Jesus do foco, nós olhamos para o lado, e imediatamente eu fui levado a pensar naquela interação de Jesus com Pedro. Jesus se despede dos seus discípulos, eles entram no barco e vão água adentro. Jesus fica um pouco sozinho orando e se encontra com ele, andando sobre as águas. Eles ficam assustados, será um fantasma? Vocês viram aquele vulto vindo ali? E Jesus os acalma, dizendo, sou eu, fiquem tranquilos. Pedro então, penso que o mais corajoso, ele disse, Senhor, és tu? Sim, Pedro. Esse complemento é de minha mão. Sim, Pedro. Então, diga para eu ir aí, porque olha só como é que Pedro é interessante. Se Jesus mandar, eu tenho certeza que vai funcionar. O foco de Pedro naquele momento era Jesus, e não que ele desafiaria as ordens ou a lei da física. Era Jesus, manda eu ir que eu vou, e vai funcionar. E Jesus disse, vem. Irmãos, eu fico imaginando, eu fico tentando me colocar no lugar de Pedro. Alguém, eu não sei quanto Pedro pesava, mas infelizmente, isso eu também vou cortar do vídeo. Mas infelizmente, irmãos, para minha tristeza e para a revolta da minha esposa nutricionista, nos últimos dias eu alcancei a incrível marca de 114,2 quilos. Um ser humano de apenas 1,70 m. É muito, irmãos. E eu fico imaginando, irmãos, como seria possível um pequeno barril como eu, pesado,
boiar, andando sobre as águas, o vento batendo de um lado para o outro. Quem estava no barco estava com medo de morrer, e Pedro está andando sobre as águas. Mas Pedro está olhando para Jesus. E quando a gente está olhando para Jesus, o mundo pode estar acabando à nossa volta, irmãos. A gente consegue continuar andando. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. E Pedro continua andando. Até que, por algum motivo qualquer que seja, ele começou a prestar atenção no entorno. Mas está ventando, hein? Mas essa aí tá meio grande, essa onda aí, estou sem prancha, sem colete, algo pode dar errado. Nesse momento, quando seus olhos deixaram de estar firmes naquele que dá ordem às coisas, ele começou a afundar. E aí, irmãos, resta-nos clamarmos pela misericórdia de Deus. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que todas as vezes que nós vamos até Jesus e o nosso compromisso primeiro não é Jesus, nós falharemos. Pedro estava perto de Jesus, os fariseus estavam perto de Jesus, mas perto de Jesus não é o suficiente. É necessário que Jesus tenha totalmente o nosso coração, totalmente a nossa atenção, porque só assim, irmãos, só assim nós conseguiremos nos concentrar em Deus e não nas pessoas que estão à nossa volta, no mundo que está desmoronando à nossa volta. Infelizmente, os fariseus, eles estavam ali na sinagoga. Isso é bom? É bom. Os fariseus estavam partilhando do momento da leitura bíblica. Isso é bom? É bom. Dos cânticos, é bom? É bom. Das orações, é bom? É bom. Mas qual a motivação deles para estarem ali? Ele vai curar, ele vai curar. Se ele curar, a gente pega ele. Se ele curar, a gente prende ele. Se ele curar, a gente mata ele. Se a gente matar ele, estamos livres para ser quem somos. Ninguém nos ofende mais. Ninguém nos constrange mais. Esta era a motivação dos fariseus para estarem ali. Nós poderíamos caminhar. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que eu me fiz quando da leitura desse culto. Nós temos visto aqui, irmãos, a interação de Jesus para com os fariseus. Isso é conhecimento histórico, isso é muito bom, conhecimento é bom, mas nós precisamos aplicar esse conhecimento à nossa vida. E antes de prosseguir, eu gostaria de perguntar a você, responda para você, coloque o Espírito Santo como juiz da sua percepção, seja honesto com você, porque Deus sonda o nosso coração. Quando você vem aqui, quando você vai num ambiente de culto, seja onde for, o que você vê ali? Qual é a sua percepção? Eu não estou falando de anular completamente o senso de julgar aquilo que está acontecendo à luz da palavra de Deus, mas o que domina a nossa atenção? No que nós estamos de fato focados? Os fariseus estavam focados no ambiente, no entorno, nas circunstâncias. E você? Jesus revela isso no coração dos fariseus, e que Ele revele a nossa motivação. O texto continua, versos 13 e 4, lemos que Jesus foi inquirido. E é interessante, irmãos, porque na narrativa de Marcos, como dissemos já, Marcos concentra-se nas atitudes de Jesus. Então, alguns detalhes do texto, para o propósito, para o ponto de Marcos, não são tão interessantes. Mas como nós já temos toda a revelação, é interessante nós concebermos a visão dos outros livros, dos sinóticos que falam a respeito disso, e assim verificarmos questões importantes a respeito do enredo. A gente tem a impressão de que Jesus teria, lendo Marcos, eles estavam ali esperando Jesus errar. Marcos diz, Jesus chama aquele homem doente. A gente pensa, Jesus então
descobriu o que eles estavam pensando, porque Jesus é Deus, sondou o coração. Mas é pior do que isso, irmãos. Eles foram perguntar a Jesus, eles chegaram para Jesus e veja o que a parte B do verso 10 de Mateus diz. E eles, com o intuito de acusar, perguntaram-lhe: é lícito curar no sábado? Irmãos, perceba a perspicácia dos escribas e fariseus, como quem deseja deixar claro para o contingente que estava presente: quero ver agora. Responde para a multidão, como é que o Senhor sai dessa? Num jogo de xadrez, é encurralar o adversário e apontar o checkmate. Estou dizendo isso porque eu li no comentário do Erickson, porque eu não entendo nada de xadrez. Jesus estava como quem está em situação de checkmate. Se Jesus fosse aquilo que eles pensavam que ele era. Mas Jesus, irmãos, tem uma reação completamente diferente daquilo que eles esperavam. Jesus é inquirido: e aí, Senhor, é lícito curar no sábado? Eu imagino que nessa hora, irmãos, fantástico mundo do pastor, o homem da mão ressequida falou: deu ruim. Imagina que, eu achei que eu ia voltar para casa curado. Agora você tem certeza? Eu falei: não pode, está lá na lei. Não pode fazer isso, não pode curar no sábado, não. Não sei se Jesus vai estar aqui amanhã, eu tive que vir hoje, o homem está lá, não deu errado. E aí Jesus reage à pergunta daqueles homens: é lícito curar no sábado? Jesus reage da seguinte maneira. Em primeiro lugar, ele toma uma atitude. Ele diz o seguinte: ô senhor fulano, da mão ressequida, vem aqui. Nessa hora eu imagino, algo vai acontecer. E ele vai. Ele chama o homem para o centro. A ideia aqui de chamar para o centro é como se Jesus estivesse aqui e alguém fosse chamado para o púlpito, para um lugar que é o centro das atenções, onde todo mundo volta-se para receber aquilo que está sendo trazido ali enquanto ensinamento. No contexto da sinagoga, como eu disse, as pessoas ficavam do lado, algumas assim, e Jesus trazendo do meio, era o ponto onde aquele homem seria visto por todos os presentes, onde a atitude que Jesus tomasse para com aquele homem seria percebida por todos. Eu poderia fazer alguma coisa ali perto da Silvia, eu poderia fazer alguma coisa aqui perto do seu Dombri, ou lá no fundo perto do Gustavo, mas se fizer aqui é diferente, porque está todo mundo olhando. E Jesus faz isso, chama a atenção daquelas pessoas, chama aquele homem para o centro das atenções. E diferentemente do que nós fazemos, que é ir logo apresentando uma resposta aos questionamentos, Jesus devolve a mesma pergunta. Jesus disse: é lícito fazer o bem? É a mesma pergunta, essencialmente a mesma pergunta. Curar é fazer o bem, curar é abençoar, curar, fazer o bem é algo que Deus faz para com o seu povo. Olha para a história de Israel, olha para a intervenção de Deus na vida do povo. É como se Jesus chamasse a atenção dos religiosos à luz do seu conhecimento prévio da lei e dissesse: é bom fazer o bem? Será que Deus espera que a gente faça o bem? Será que Deus é aquele que se revela como aquele que nos abençoa? É lícito, está certo fazer o bem? E aí, irmãos, é interessante, porque o Evangelho de Mateus, eu peço para que alguém abra, Romeu está aqui hoje, Mateus capítulo 12, verso 11, eu falei Romeu, mas se você for mais rápido que ele, pode abrir. Mateus capítulo 12, verso 11, porque lá Mateus registra um complemento desta resposta de Jesus por meio da pergunta. Ao que eles respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e não sabe essa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Irmãos, Jesus pergunta: é lícito fazer o bem?
E aí o texto nos diz que houve silêncio. Dizer o quê? Não pode fazer o bem, não está certo fazer o bem. E aí Jesus então dá-lhes, e Jesus é mestre em ilustrações, mestre, irmãos, em tudo, né? E ele diz o seguinte: pense você, tem lá suas ovelhinhas, cuidando das suas ovelhinhas, hoje é sábado, então não é dia de trabalhar das ovelhinhas. Você já preparou tudo para as suas ovelhinhas na sexta, antes que o sol chegasse no final do dia da sexta, então está tudo tranquilo, mas aconteceu algo que deu errado, aconteceu algo que prejudicou a razão do seu trabalho. Uma ovelhinha está em perigo. Nessa circunstância, Jesus está perguntando. Você diz: Deus te abençoe, ovelhinha, amanhã eu volto para ver como está, ou você vai lá e resgata ela? Bom, pelo silêncio, ninguém deixava a ovelhinha morrer. É interessante, irmãos, como Jesus, ele se volta para aqueles homens e pergunta: quanto vale a vida de um homem? Porque lá no texto, na continuidade do texto, vai dizer: vocês valem mais do que a ovelha, vocês são mais importantes do que ela. A lei não está acima da necessidade. Lembra que nós tratamos disso quando Jesus estava explicando a respeito da natureza do Shabat, do sábado, que o sábado foi criado para o homem, não o contrário. De que se por questões de necessidade, como os discípulos estavam ali, com fome, com as suas próprias mãos colheram espigas num lugar onde isso era possível e se alimentaram, isso não configurava uma desobediência do quarto mandamento, porque a necessidade do homem está acima da lei cerimonial. E aí Jesus nos volta para Davi para ensinar como o quarto mandamento é por Jesus, equiparado à lei cerimonial, e a necessidade do homem está acima dessas coisas. E aí Jesus está dizendo: quanto vale a vida de um homem? Sabe por quê, irmãos, que aqueles homens queriam incriminar Jesus? Qual era a base, a fundamentação legal para isso? Aí nós precisamos recorrer ao contexto histórico mais uma vez. O Talmud, o livro dos usos e costumes, da lei dos fariseus. Irmãos, entre o período intertestamentário, eu já expliquei isso, mas houve uma tentativa de helenização dos judeus. Houve a revolta dos macabeus, onde eles se posicionaram dizendo: aqui não, nós somos judeus, nós somos diferentes, nós não nos curvaremos à helenização. Tentaram forçar o grego como língua principal, nós continuaremos com nossa língua materna, embora o grego culturalmente ganhou força como uma língua comum naquela região. Mas eles resistiram. E a partir da revolta dos macabeus, nasceu então os separados, os fariseus. É isso que significa o termo fariseu. Eles eram separados porque eles não cederam à imposição do governo para tornarem-se culturalmente como os pagãos, como os gregos. A cultura grega era hegemônica, e o Império Romano bebeu muito disso. O Império Romano aproveitou-se muito disso, porque isso trazia estabilidade. E aí nasceu os fariseus, e eles ganharam importância ao longo do tempo, no período intertestamentário. E eles então começaram a tecer, como nós chamamos na semana passada, de uma espécie de lei complementar, para trazer minúcias da lei mosaica, da lei cerimonial do Antigo Testamento. E nesse texto, lá no Talmud, um dos preceitos descritos ali, não na lei, na Torá, mas na lei dos usos e costumes dos religiosos. Jesus não estava desobedecendo o preceito legal, bíblico, que ele mesmo como Deus estabeleceu, mas a interpretação farisaica da lei, a complementação que eles deram como peso ao povo. O jejum é um exemplo disso.
Deus requereu o jejum obrigatório uma vez no ano. O que os fariseus fizeram? Não, mas a gente precisa ser mais espiritual. Obrigatoriamente 2 vezes por semana. Irmãos, jejuar é ruim? Não. É uma disciplina espiritual. Mas isso não vem do Antigo Testamento nessa medida, 2 vezes por semana, como força de obrigatoriedade. Se eles experimentassem um jejum bíblico, ele seria aceito por Deus. Mas aí Jesus contrapõe a eles. E é interessante como a gente percebe que muitas vezes Jesus acusa os fariseus na sua própria religiosidade. Lá no Talmud estava prescrito, estava previsto, que fazer o bem, que dar remédio, alguém ficou doente, é sábado, é sábado, né? Eu tomara que você melhore, porque se precisar de alguma coisa hoje, não era possível, não era legal, e segundo eles não era lícito. E a questão aqui não era apenas de chamar o SAMU. Eu expliquei para os irmãos já como é que era o SAMU daquele tempo, né? Junta 4 indivíduos aí, pega cada um lado do leito ali, era um cobertor grosso, e leva para o médico. Traz o médico. Haveria esforço, caminhada, serviço. E isso para eles era inadmissível. Dar remédio, prover remédio. Não tinha farmácia, irmãos. Falei que estou com dor de cabeça, vou passar. Quem está de plantão hoje? Estou com febre. Nossa, não posso esperar até amanhã. Minha consulta do SUS sai só no meio da semana, é hoje. Vai buscar um remédio? Não tinha, irmãos. Tem que procurar, tem que fazer. Não podia fazer isso. Então, nos usos e costumes dos fariseus, apenas se fosse um caso de morte, mesmo. A pessoa está ali, está agonizando. Aconteceu um acidente, um negócio, aí sim era isso. É igualzinho cláusula de excepcionalidade em companhias de seguro. Você vai contratar um seguro, você informa. Existe condutor com idade igual ou inferior a 25 anos? Essa pergunta visa medir o risco. Por quê? Geralmente, condutores nessa faixa... Estou aqui olhando para Isadora, tentando baixar o olho para não... Na hora de responder, eu falei para não, tem que pôr, porque se disser que não tem, não vai receber o seguro. Mas, se disser que não tem, porque não é, por exemplo, lá em casa, ninguém dirige os carros. Normalmente dirige os carros quem tem menor de 25 anos. Infelizmente, eu queria ter 25 anos ainda. Mas já estamos caminhando para dobrar isso. Mas, não pode, a não ser que seja um caso de urgência ou emergência médica. Aí pode. Se acontecer um acidente, está amparado. Então é uma cláusula de excepcionalidade. A cláusula de excepcionalidade para o cuidado, para fazer o bem, para abençoar, no caso de enfermidades aqui, era a possibilidade da morte iminente. E por que isso é importante? O homem da mão ressequida estava quase morrendo? Não. E a Bíblia não faz menção nenhuma como o paralítico que teve que ser levado. Ninguém diz ali que ele foi assessorado. Ele estava ali. E o problema dele estava na mão direita. Apenas. Então, segundo aquilo que os fariseus estabeleceram, Jesus não poderia curar. E aí Jesus chama a atenção deles para repensarem a base deste conceito. É lícito fazer o bem? No sábado ou pertinho? E ele se utiliza então do exemplo da ovelha para mostrar a hipocrisia e a dureza do coração daqueles homens. O texto avança, e no penúltimo verso, verso 5, nós lemos que depois de contrapor a pergunta com esta pergunta e este exemplo citado no evangelista Mateus, Jesus está ali com o homem da mão ressequida, os dois ali. Jesus olha para a sua volta, e o texto nos diz que Jesus ficou indignado e condoído com a dureza do coração de quem, irmãos? Dos escribas e fariseus. Jesus disse: eles vieram para cá para isso. É por isso que eles estão aqui, para tentar mostrar o quanto são superiores. E Jesus tem uma reação
Na verdade, uma reação que pode ser distribuída em 2 sentimentos e uma atitude. Ao perceber a motivação do coração dos fariseus e escribas dos fariseus para estarem ali, penso também que nesse caso os herodianos, e eu explico daqui a pouco porquê, Jesus reage àquilo. Eu disse esses dias, parafraseando, na verdade foi citando mesmo, Arival Dias Casimiro, que segundo ele, e eu corroboro com esse pensamento, a nossa vida é de fato 10% das coisas que acontecem conosco. 90% é como nós reagimos a essas coisas. 90% da nossa vida é como nós reagimos àquilo que de fato acontece. Sabe por que isso é especialmente interessante para mim? Os irmãos sabem, né? Da luta, do tratamento já ao longo dos anos, com patologias mentais, emocionais. E graças a Deus, né? Eu gosto de dizer, o seu Golzinho, sabe aquele povo do Alcoólatras Anônimos, fala assim, eu venci, limpo por hoje eu gosto de dizer assim da depressão, né? Eu já estou aqui 10 dias sem qualquer tipo de medicação antidepressivo. Foram 7 anos tratando, e Deus foi concedendo graça. Passei por tudo isso, e segundo a Fernanda, aprove ao Senhor que tal mal sobreviesse sobre a minha vida, para que um dia eu pudesse tratar pessoas, olhar no olho da pessoa e dizer, eu sei que é real, eu sei como é que funciona, eu sei aonde pega, embora isso seja incompreendido por muitas pessoas, eu passei por isso. Os irmãos não fazem ideia do quanto isso é recorrente. Mas ainda tem que lidar com uma outra patologia, que é a crise ansiosa. Quem já se sentiu pânico? Soraya, Fernanda, que eu já sei, essas eu posso expor porque, né, são amigos. Mas muito possivelmente você conhece alguém que já passou por isso, crises ansiosas, síndrome do pânico e coisas que advêm destas questões. E sabe, irmãos, o ansioso ele sofre por antecedência, ele não sofre por aquilo que está acontecendo, porque sofrer por aquilo que está acontecendo não é ansiedade, é ser realista. O ansioso não sofre por aquilo que de fato está acontecendo. O ansioso não sofre com dor no coração pelas pessoas que estão morrendo na Ucrânia e os soldados russos. Ele está sofrendo com o mesmo barril do petróleo na quarta-feira, quando a B3 abrir. O ansioso sofre por isso e por aquilo. Então o Arival diz que nós somos compostos de 10% daquilo que acontece e 90% de como a gente reage. E a reação de Jesus a esta dureza do coração dos religiosos foi a seguinte: 2 sentimentos. O primeiro deles, indignação. E eu fiz questão de trazer a tradução literal de indignação, porque pode ser que você fique indignado com algumas coisas. Nossa, estou indignado. Como a balconista da loja tal, olhou para a minha barriga daquele jeito, achando, certeza que não vai servir. Às vezes eu fico indignado assim. Há um tempo atrás, essas coisas eu preciso cortar do vídeo. Há um tempo atrás eu fui com a Fernanda, a gente estava voltando de viagem, e eu fui para trás, eu estava voltando da casa do Edilson. Quando o Edilson ainda estava lá em... Como chama a cidade? Cambuí. Não, Cambuí não, aquela outra ali. Caxambu. Ele estava voltando de Caxambu. Aí eu falei, rapaz, menino, vocês compram terno, os ternos estão encolhendo. Há quem diga que não, mas os meus ternos encolhem com facilidade. E eu falei, eu vou passar em Paraguaçu, e vou comprar terno. Loja de fábrica é barato, a Fernanda está rindo porque ela chegando, só uma lojona. E aí você olha assim, naquela época, 149, 199, não é fácil essa. É barato, né? Você compra para bater, e os meus encolhem numa velocidade grande, então é desses que eu preciso. Aí eu cheguei, olhei e tal, a moça veio, olhou, falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar os termos e tal, não sei o quê. Aí ela chegou e falou, não é cortina que eu estou querendo. Eu falei, não é bem desse modelo que eu estou querendo. Ela falou, não, mas é que os nossos daquele ali, eles são slim. Não tem um slim extra GG?
Às vezes a gente fica indignado, irmão. Eu fiquei indignado, fiquei revoltado. Eu falei, eu vou comprar e vim. Está tudo no guarda-roupa sem poder vestir. Eu comprei. Por indignação. Mas não é essa a indignação de Jesus. Jesus aqui, irmãos, fica irado. Jesus fica irado, indignado com aquela atitude. Porque pensa, irmãos, Jesus fez o céu rasgar. Deus dizer, este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus está curando as pessoas na frente de todos eles. Jesus está explicando a palavra de Deus. Jesus está mudando a realidade das pessoas. E sabe como aquelas pessoas estavam agindo? Vamos pegar ele. Ele vai errar. Alguma coisa ele vai fazer de errado. Jesus fica indignado, irado. Olha, irado com aquela situação. Mas sabe, irmãos, Jesus não apenas se irou. Não houve apenas indignação no coração do Deus homem. Mas ele condoeu-se com aquela situação. É como se Jesus, como pode? Depois de tudo que fiz. São pecadores, precisam da minha misericórdia. Aqui, irmãos, condoer-se é uma mistura de dó e de tristeza pela situação espiritual daqueles religiosos. A reação de Jesus foi de indignação, de fazer juízo. Está errado. Mas ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus o leva a sensibilizar-se com a dureza do coração do homem. Irmãos, eu me vi ali com o coração duro, longe de Deus, sendo ofensivo a Deus, e Deus agiu da mesma maneira para comigo e para com você. O homem é injustificável diante de Deus, mas ainda assim Deus se revelou a nós com misericórdia para nos salvar, quebrantar o nosso coração endurecido e nos fazer sensíveis à sua palavra. E sabe, irmãos, os nossos sentimentos muitas vezes morrem no âmbito do sentimento. É aquilo, né? A gente está vendo um conflito entre Rússia, Ucrânia e tantos outros, e a gente diz, nossa, que dor, que pena. Quem sabe ira, ou Putin. Que nojo. Nossa, quem olha lá o que fizeram. Mas a indignação para aí. A dor para aí. Você não entra para o seu quarto, você não ora. Quando Deus intervém. Hoje de manhã eu recebi um áudio. A Missões Portas, você pode se cadastrar lá, irmãos, no site das Missões Portas Abertas e receber informações a respeito da igreja perseguida, dos missionários. E eu recebi informações de pastores dizendo o seguinte: não, a gente está tendo comida, a gente está tendo o que precisa aqui, a gente precisa de oração. De oração. Às vezes os nossos sentimentos não são convertidos em atitudes. A gente vem no culto, a gente está aqui, a gente é exortado, mas sai do mesmo jeito. Não há transformação, não há compromisso. Mas com Jesus, irmãos, sentimentos viram atitudes. Eu tenho dito que, biblicamente falando, o amor não é apenas sentimento. O amor é também sentimento, mas principalmente decisão. Deus decidiu nos amar e por isso Ele nos salvou. Então perceba que o sentimento de Deus, a afeição de Deus, a empatia de Deus para com o coração endurecido gerou atitudes concretas do Criador para prover salvação. E Jesus então toma uma atitude para com aquele homem. Aquele que eu disse que talvez pudesse pensar, ih, deu ruim. Jesus disse, me estende a sua mão. Está curado. Está transformado. A vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Jesus mudou aquele homem a partir daquele momento. Mas sabe o que aconteceu com os fariseus? Nada. Nada, irmãos. Jesus curou aquele homem, mais uma cura. Não se trata dessas curas televisivas de alguém que levanta a cadeira de roda, mas ninguém nunca viu. Ninguém sabe quem é. Os atores, os personagens bíblicos aqui, eram pessoas conhecidas da comunidade.
a ponto de haver espanto quando Jesus realizava as curas. Então, os amigos do paralítico, as pessoas, rapaz, é o paralítico que estava ali, ó, pedindo esmola, que desceram ele aqui, ó, pelo eirado, pela lajezinha que tem aqui, está andando. Aquele paralítico à porta do templo, entrou saltando dentro do templo. Irmãos, todo mundo que foi ao templo naquele dia e que comumente passava por ali sabia quem era aquele homem. O homem da mão ressequida estava ali, e o contexto é esse. Os fariseus assistiram tudo isso. Eles ouviram os ensinamentos que ali foram pregados, a exposição da Bíblia, o testemunho de Deus encarnado. E sabe o que aconteceu com eles? Nada. Saíram dali tão duro como eles chegaram. O verso 6 diz que eles simplesmente saíram da presença de Jesus. Não me junto com essa gentalha. Serve para todo mundo, mas não serve para mim. Eu não me dobro. Não mudo. Nasci assim, vou morrer assim. É ele que está errado. Eles saíram dali depois do testemunho da palavra e do Deus encarnado, conspirando contra eles. E aí, irmãos, nós percebemos a reação completamente diferente dos fariseus. Jesus indignou-se e condoeu-se. Esses sentimentos levaram Jesus a intervir na vida do necessitado. Os fariseus, por sua conta, retiraram-se dali e tentaram matar Jesus. Nada mudou no coração daqueles homens. E sabe o que é interessante? Eles eram articulados, irmãos. Porque o texto diz que eles saíram dali. Eles saíram dali e queriam prender Jesus, matar Jesus. Mas como é que você prende alguém que tem resposta na lei para tudo que se argue ele? Uma coisa é você pegar alguém em flagrante, cometendo um delito. Outra coisa é você querer pegar alguém e não conseguir. Tudo que os fariseus diziam para Jesus, Jesus contrapunha com argumentos tão sólidos que restavam a eles emudecer-se. Sabe aquela história de quem cala consente? Jesus está dizendo, é lícito fazer o bem? Saíram dali. Mas eles estavam decididos, pela dureza do seu coração, a atacar Jesus. E aí, a gente vê um fenômeno político. Você acha, irmãos, que a aliança espúria é coisa do século 21? Você acha que o inimigo do seu inimigo é meu amigo? É coisa de agora. Não é. Lembra que eu disse, irmãos, que os fariseus vieram da revolta dos macabeus e que por isso eles significavam a resistência judaica para o mundo helenizado daquele tempo? Pois é, mas eles não eram um único partido, um único movimento. Aqui o texto faz menção aos herodianos. Quem que eram esses miseráveis? Quem eram os herodianos? Eram judeus, mas eles eram, na verdade, articulistas, um partido político que consentia, que concordava, que apoiava a dinastia dos Herodes, da dominação romana. Portanto, irmãos, Jesus também significava uma ameaça ao domínio romano, ao domínio de Herodes. Porque se Jesus é o rei dos judeus, é tudo isso que os judeus e ele mesmo diz a respeito de si, ele representa uma ameaça aos interesses de Roma. E penso que é por isso que os herodianos estavam ali, nem um pouco interessados naquilo que Jesus estava dizendo. E aí, irmãos, por serem próximos do Império Romano, da dinastia de Herodes, eles eram rejeitados pelos judeus, principalmente odiados pelos fariseus. Irmãos, pensem, eles estavam em lados opostos. Os fariseus eram os diferentes. Não, nós somos judeus. Os herodianos eram o quê? Nós somos judeus, mas adeptos ao Império Romano, à dinastia de Herodes. E isso concedia a eles benefícios sociais.
nunca eram vistos como ameaça e, portanto, eram queridos pelos imperadores. É como alguém que, no meio do seu povo, defende os meus interesses. Algo muito parecido com a visão que o povo em geral tinha com os coletores. Os herodianos não eram estes que trabalhavam nesse sentido, mas articulavam politicamente para manter aquilo que se estabeleceu por muito tempo, que ficou conhecido como a Pax Romana, a imposição da paz pela violência. Então eles estavam ali, contendo revoltas, contendo dissensões, e os fariseus odiavam, porque eles estavam em lados opostos, eram inimigos. Vocês, herodianos, são traidores da essência judaica. Nós somos um povo livre, o povo da aliança. E os herodianos disseram, não, é Nero que é o dono da bagaça. Irmãos, aqui a gente percebe como o ódio a Jesus foi capaz de unir inimigos. E você achando que aliança política para destruir outro povo é coisa do nosso tempo. Cientista política aí. Relações internacionais. Os fariseus, eles curvaram-se diante dos herodianos. Sabe por quê, irmãos? Porque para prender Jesus e matar Jesus, eles precisariam de um respaldo jurídico não judeu, porque judeu eles não conseguiam. Eles queriam pegar Jesus por blasfêmia, não pega de jeito nenhum. Então eles queriam alguma possibilidade para que de forma romana Jesus fosse morto. Lembra que Pilatos não quis? Não é, mano? Eu não estou querendo envolver nisso aí. Parece que é um negócio de vocês, resolvam aí. E aí, os fariseus disseram, se não dá de um jeito, a gente vai de outro. Porque o ódio por Jesus, a oposição a Jesus era algo flagrante. E eles estavam dispostos a fazer alianças impensáveis contra Jesus e a tudo que Jesus está ensinando. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Não existe nada de novo debaixo do céu. O que nós concluímos de tudo isso, irmãos? O que nós concluímos de mais essa interação de Jesus, e essa foi a primeira com os herodianos, a gente vai ver um pouco mais adiante o desfecho dessa dissensão, porque agora, na bota de Jesus, os fariseus ganharam força, e eles estão ali, esperando Jesus dar um vacilo, para pegá-lo. O problema é que eles não entenderam que Jesus nunca iria ser preso, ele se entregaria. Jesus não seria assassinado, morto, numa acepção humana da palavra, mas ele se entregaria como sacrifício. Pedro não tinha entendido isso. Vieram prender Jesus e Pedro foi defender e falou, não, Pedro, eu me entrego. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para esta interação de Jesus, algumas coisas nos saltam aos olhos, com as quais eu gostaria de encerrar nesta manhã. A primeira delas, os fariseus eram religiosos. Mais do que qualquer outro indivíduo daquele tempo, eles conheciam o Antigo Testamento. Mais do que qualquer outro, irmãos, com exceção de Jesus, né, que escreveu ele. Mais do que qualquer outro. Mas o conhecimento do texto sagrado, verdadeiro, genuíno, não fez deles pessoas com o coração quebrantado diante do Senhor. Uma má compreensão do texto sagrado pode produzir uma falsa religião. Quando a gente lê as cartas paulinas, Gálatas, quando a gente lê Romanos, a gente vai perceber Paulo justamente contrapondo, irmãos, questões que transformaram o evangelho puro, simples, e aqui estou citando especificamente Gálatas, simples, que foi apresentado às pessoas, em outra coisa, em um evangelho adulterado. E Paulo diz, isso aí tem que ser considerado maldito. A questão não era que eles estavam tirando coisas completamente alheias à fé deles, mas eles não haviam compreendido o sentido daquilo que eles criam. É interessante que em Gálatas,
é a circuncisão que é colocada como meio de graça, e não a graça de Jesus. Para ser salvo, Jesus é bom, mas você precisa circuncidar-se. Paulo diz, isso é outro evangelho. Diminui o sacrifício vicário de Cristo. Então perceba que a questão não foi algo exterior, mas no seio do texto sagrado. Há quem diga que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. A distorção do texto sagrado produz outra coisa, outro evangelho, diferente daquele revelado nas Escrituras. Em segundo lugar, nós percebemos também que Jesus foi rejeitado pelos religiosos, não porque ele quebrou a lei. E aqui lei está diferente, porque aqui lei eu me refiro à palavra de Deus, mas pela hipocrisia dos fariseus. Jesus quebrou a lei dos fariseus, dos religiosos, dos hipócritas, não a lei que ele mesmo estabeleceu. Em terceiro lugar, nós aprendemos, e aqui, irmãos, duas lições importantes para nós. Nós aprendemos que cultivar uma justa indignação contra tudo aquilo que se opõe ao Evangelho é prudente. É prudente. Nós não podemos permitir que a indignação, nos termos do texto, que a ira que muitas vezes vem ao nosso coração por distorções flagrantes do Evangelho, seja suprimida. Mas nós não podemos deixar que essas coisas se transformem em mágoa, rancor, em desejo de vingança ou qualquer outra coisa. Nós precisamos julgar aquilo que nós ouvimos e examinar segundo a palavra de Deus. Por fim, nós precisamos cuidar para que o nosso coração não esteja endurecido como o dos fariseus. Perceba, irmãos, o fariseu ele era religioso, ele ia na igreja, ele dava o dízimo, ele cantava na sinagoga, ele lia o texto, ele fazia oração na sinagoga, andando na rua, na praça, fazia de tudo, irmãos, mas o coração deles estavam endurecidos. Que Deus nos ajude a termos o coração quebrantado. E aqui, irmãos, a crítica não é contra atos religiosos, mas contra a religiosidade como um fim em si mesmo. O fato de estar aqui, o fato de ser membro dessa ou de outra igreja evangélica, o fato de fazer isso ou aquilo, não são estas coisas que nos unem a Deus, mas a própria pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todas estas coisas são importantes, mas como consequência, nunca pela causa. Os fariseus julgavam-se justos. Eu não sou como esse homem pecador. E a compreensão do fariseu a respeito dos pecadores era uma visão de autojustiça, de autojustificação que ele tinha a respeito de si mesmo. Que Deus nos ajude a não sermos como eles, e quando estivermos assim, que Ele quebrante o nosso coração, que a gente se volte para Ele, que a gente seja mudado, transformado pela revelação de Jesus na palavra de Deus. Amém?